Tá ligado? Bom dia. Pessoal, som? Esqueci, né? Bom dia. Bom dia. Ah, show de bola. Beleza, maravilha. Estão vendo a tela? Sim. Estão vendo a tela aí? Sim, professor. Sim, professor. Tá, então jóia. Pedro, paga aqui. Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Essa turma estava em casa semana passada, né? A gente falou sobre ondas. Vamos fazer uma revisão sobre ondas? Melhorou com a tela? Que é melhor, né? Assim, né? Pessoal, primeiro aí. Não deixa apagada essa aí, né? Acho que é melhor, né? O que vocês acham? É só daqui, acho que fica melhor. Pessoal, primeiro, o que é uma onda? Vamos ver se vocês estão ligados. O que a onda faz? Transmissão de energia sem transporte de matéria. Isso, né? Ó, isso aí a gente não pode perder, tá? Toda vez que você falar em onda, né, galera? Transporte de energia sem transportar matéria. Tá? Isso é importante bastante, tá? Transporte de energia sem transportar matéria, certo? Ok. Aí eu posso classificar a onda como mecânica ou eletromagnética, não é isso? O que é uma onda mecânica, pessoal? Que precisa do meio para se propagar. É isso aí, precisa de um meio para se propagar, né? Então, toda onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. Eu deixei como exemplo de onda mecânica o quê? Som, não é isso? Som é um exemplo de onda mecânica. Professor, mas por quê? Porque para ter o som tem que ter meio, lembra? Porque o meio vai vibrar os tímpanos, aí eu ouço, tá? E um exemplo de onda eletromagnética seria a luz, né? Luz não precisa de meio para se propagar, né? Tem uma coisa que é legal assim, a gente guardar. Quando o cara fala de ondas eletromagnéticas, guarda sempre assim, ó, ondas eletromagnéticas, né? Todas no vácuo possuem a mesma velocidade. Eu quero que você faça essa observação para mim sobre ondas eletromagnéticas. Coloca aí. Todas as ondas eletromagnéticas no vácuo apresentam a mesma velocidade. Tá? Elas apresentam a mesma velocidade. Qual é a velocidade que elas apresentam no vácuo? 3 vezes 10 a oitava, o quê? Metros por segundo. Tá? Então, todas as ondas apresentam no vácuo a mesma velocidade. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tá? Que seria a velocidade da luz, né? Ok? Aí nós temos onda mecânica, onda eletromagnética. Onda mecânica precisa de um meio, uma onda eletromagnética não precisa de meio para se propagar, ok? Aí nós classificamos elas em longitudinal e transversal, né? Quando você fala em longitudinal e transversal, você classifica ela no sentido de o modo que vibra e o modo que se propaga, tá? Se ela vibrar numa direção e essa onda se propagar na mesma direção, vibrei, se propagou, é longitudinal, né? Então ela vibra na mesma direção que se vibrou, propagou, na mesma direção, é longitudinal. Exemplo, ondas sonoras. Ondas sonoras, né? E a eletromagnética, ela vibra numa direção, certo? E ela se propaga perpendicular. Vibração e propagação formando ângulo de 90. Aí o exemplo seria ondas o quê? Eletromagnéticas. Tá? Olha lá. Aí eu tenho unidimensional, né? Quando vibra numa direção só. Bidimensional, quando ela vibra em duas dimensões, que é uma área. E tridimensional, quando ela vibra no espaço, né? Som é onda o quê? Quando você faz... Mecânica, longitudinal e tridimensional. O som é tridimensional também, né? Por quê? Pessoal, como assim tridimensional? Se propaga em todas as direções. Se propaga no espaço, tá? E a luz também é tridimensional, tá? Aí lembra que eu falei para guardar o seguinte, que o som são ondas esféricas, né? E a luz são ondas planas, mas as duas são tridimensionais. Tá? Ok? Olha lá. Então, agora nós vamos conhecer, no quadro aí, os elementos de uma onda, tá? Vocês lembram aqui, como é que chama a parte mais alta da onda? Crista. Crista. Não, anota aí pra gente.
crista. Tá? A parte mais alta de uma onda, crista, né? A parte mais baixa de uma onda, vale. Isso, show de bola, vale. Né? Pessoal, essa distância aqui da crista até a posição de equilíbrio, essa linha tracejada aqui seria a nossa posição de equilíbrio. Isso é chamado, eu chamei de A. A do quê? Amplitude. Ótimo, né? Então anota aí, o A representa amplitude. Ó, uma coisa que eu quero que vocês guardem. O que é essa amplitude? O que essa amplitude representa numa onda? Alguém sabe dizer? Energia dela? A energia, a quantidade de energia que ela transporta. Quer dizer, se eu tiver uma onda com amplitude pequena, ela transporta pouca energia. Entendeu? Agora, se eu tiver uma onda com amplitude maior, ela transporta mais energia. Então, a amplitude está ligada à quantidade de energia que ela transporta. Então, quer dizer, olha só. Se eu começar a falar com vocês aqui e eu diminuir a voz, o som, aí eu começo a falar assim, ó. O que é energia? Entendeu? Vocês estão vendo? O que é energia? Aí, quer dizer, o som que eu estou emitindo, a amplitude é pequena. Agora, se eu perguntar para vocês, pessoal, o que é energia? Aí, essa onda que está saindo da minha boca, ela sai com amplitude o quê? Maior. Tá vendo? Então, a amplitude está relacionada com a energia, que eu quero que os senhores guardem o seguinte. A energia, tá? A energia, ela é proporcional à amplitude ao quadrado. Energia é proporcional à amplitude ao quadrado, tá? Então, a energia, deixa eu só colocar aqui, ficou feio, ó. A energia está relacionada, ó, deixa eu anotar aqui, ó, energia é proporcional à amplitude ao quadrado. Vocês querem que... Pessoal, qual que é a diferença em eu falar assim, ó, que a energia é proporcional à amplitude? Aí, de repente, eu falo que a energia é proporcional à amplitude ao quadrado. Qual que é a diferença disso? Qual é a diferença de eu dizer que a energia é proporcional à amplitude ou eu dizer que a energia é proporcional à amplitude ao quadrado? Que se for a amplitude, a amplitude padrão, multiplicar por 2, ela dobra. Mas se você for ao quadrado e você multiplicar por 2, ela vai quadruplicar. Show de bola. Ó a diferença. Agora não precisa copiar isso aqui, tá? Ó a diferença disso. O primeiro caso é amplitude ao quadrado, que é o correto. O segundo caso é simplesmente proporcional à amplitude, tá? Ó, o segundo caso, quer dizer, se eu dobrar a minha amplitude, eu dobro a minha quantidade de energia, ó. Tá? Se eu multiplicar a minha amplitude aqui por 3, nesse caso, eu tenho 3 vezes mais energia. Entendeu? Isso é direto. Amplitude. Agora, quando você fala que é proporcional à amplitude ao quadrado, olha o que acontece. Quando você dobra a tua amplitude, qual é a relação de energia? Você tem que levar o quê? Ao quadrado. Se eu dobrar a energia, 2 ao quadrado, 4. Então você tem 4 vezes mais energia, ó. Que é o correto. Tá vendo? Professor, se você multiplicar a tua amplitude por 3, o que vai acontecer com a energia, pessoal? Ela aumenta quantas vezes? 3 ao quadrado vezes, ela aumenta 9 vezes. Tá? Aí, ó. Então, aqui eu teria 9 vezes mais o quê? Energia. Então, toma cuidado, a energia não é proporcional à amplitude. Entendeu? Se você pegar uma questão que ele afirma que a energia é diretamente proporcional à amplitude, está errado. Tá? A energia é diretamente proporcional a quem? Amplitude ao quadrado. Tá? Tome cuidado, eu vi uma prova onde o cara afirmava que a energia é diretamente proporcional à raiz quadrada da amplitude. Entendeu? Isso era uma afirmação sobre ondas. Tá? Então, guarde isso é importante para a gente. Vamos lá. Pessoal, como é que chama? Professor, Oi. então a correta é ao quadrado, energia igual a Ao quadrado. Esquece esse negócio aqui, eu vou até apagar. Ó. Aqui eu demonstrei para vocês a diferença entre proporcional à amplitude e proporcional à amplitude ao quadrado. Entendeu? Deixa aí, ó. O outro você esquece. Beleza? Vamos lá? Pessoal,
distância de crista até crista. Como é que chama? Você coloca um símbolo assim, ó. É lambda. É o lambda. Comprimento de onda. Isso, que é o comprimento de onda. Isso aqui é um lambda, né? Tá? Isso aí, esse símbolo é chamado comprimento de onda. Tá? Coloca aí, lambda é o comprimento de onda. Não é? Ó, comprimento de onda. Aqui eu acho que vai ficar um pouquinho, né? Tinha que baixar um pouquinho, né? Agora que eu vi. Vamos lá? Olha só. Pessoal, olha a afirmação que eu vou fazer, tá? Eu posso dizer que um comprimento de onda é a distância entre duas cristas? Sim. Tá correto? Então, se eu pego um texto e diz assim, ó, comprimento de onda é a distância entre duas cristas. Verdadeiro ou falso? Quero saber. Verdadeiro? Falso. Professor, por que é falso? Pessoal, se você pegar uma onda, aqui, ó. Como é que chama isso aqui? Crista. Como é que chama isso aqui? Crista. Isso aqui é um lambda? Não. Entendeu? Lambda, comprimento de onda, são distâncias entre duas cristas consecutivas. Aí está correto. Tá vendo? Onde é que está o comprimento de onda? É a distância daqui até aqui, ó. Pronto, isso é um lambda. Tá? Então, eu chamo a atenção de vocês nisso aí, porque, cara, isso aí o cara te cobre prova. Aí você não está acostumado, né? Você está dizendo, crista até crista é o comprimento de onda. Não, cristas consecutivas. Ok? Entenderam a diferença? Então, Jóia, olha só. Pessoal, então eu tenho comprimento de onda, eu tenho crista, eu tenho vale, né? Aí é o seguinte, olha só. A onda ela tem uma equação que representa a velocidade de propagação de uma onda. Vocês lembram como é que é? Escreva aí agora. Velocidade de propagação de uma onda. Escreva aí. Velocidade de propagação de uma onda. Vamos lá, escreva aí. Velocidade de propagação. Ó, equação mais importante de ondulatória. V é igual a lambda vezes a frequência. Anota aí. Essa é a nossa equação fundamental de ondulatória. V igual a lambda vezes F. V de velocidade, né? Lambda do quê? Comprimento de onda. E F de frequência. Essa velocidade ela vai ser dada em metros por segundo. Fala, Bila. Esse lambda é dado em metros. E alguém lembra qual é a unidade de frequência? Hertz. Hertz. Frequência dada em Hz, que é o Hertz, né? Frequência de 5 MHz, frequência de 20 Hz, né? Hertz quer dizer o quê? Frequência. Nós vamos definir cada negocinho desse, tá? Professor, então V é a velocidade que a onda se propaga. Isso. V é a velocidade que ela se propaga. Lambda é o comprimento de onda. E o F é a frequência que a onda se propaga. Certo? Escreva para mim frequência. O que é uma frequência? Escreva aí. Frequência. Vamos lá. O que é uma frequência, turma? Escreva assim. Frequência. É o número de vezes que a onda oscila a cada 1 segundo. É o número de oscilações a cada 1 segundo. Tá? Então, frequência é o número de vezes que ela vibra a cada 1 segundo. É o número de vezes que ela oscila a cada 1 segundo. Tem uma equaçãozinha para calcular a frequência. Se eu perguntar para vocês, vocês vão dizer assim, ó, frequência é 1 sobre período, para quem lembra. Não, você vai pôr essa formulinha primeiro. Frequência é N sobre delta T. Isso é uma frequência.
N sobre ΔT. Onde o N é o número de oscilações e o ΔT é o intervalo de tempo. Frequência N sobre ΔT. Tá? Aí coloca N, número de oscilações. ΔT, intervalo de tempo. N é o número de oscilações. Oi. Sobre frequência, a frequência é o número de ondas por segundo? É o número de vezes que a onda oscila a cada 1 segundo. Ah, obrigada. É o número de vibrações a cada segundo, entendeu? Obrigada, professor. Ó, obrigado. Ó, agora eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Vamos calcular uma frequência. Vamos supor que a onda vibra, ó, 10 vezes em 5 segundos. Por exemplo. Tá? Então ela vibra 10 vezes, N igual a 10, a cada 5 segundos. Então qual é a frequência dessa onda? 2. 2 o quê? Você vai dizer, professor, se você está dividindo 10 vibrações em 5 segundos, então você teria que ter 2 vibrações por segundo, certo? Mas vibrações por segundo é chamado hertz. Tá? Então eu poderia colocar assim, ó, 2 vibrações por segundo. E vibrações por segundo é hertz. Vibrações por segundo é hertz. Então eu falar para vocês que a onda vibra 2 vezes por segundo, é a mesma coisa que eu falar 2 hertz. É a mesma ideia. Entendeu? Olha só. Aí tem um outro conceito que eu quero que vocês coloquem, é chamado período. Coloca aí. Período. Vamos lá? Período. Aí escreva assim, ó. É o tempo gasto para uma oscilação completa. Coloca aí. Período. É o tempo gasto para uma oscilação completa. Então, período é o tempo gasto para uma oscilação completa. Mas sabe o que é uma oscilação completa? Uma oscilação completa é quando você forma um lambda. Uma oscilação completa é quando você tem um lambda. Então, olha só. Professor, mas o lambda, pessoal, é quando você forma uma onda completa. Isso que é o lambda, tá? Então, quer dizer, se ela oscilou uma vez, ó, então ela vai fazer assim, ó. Oscilou uma vez, ela faz assim, ó. Pronto, um lambda. Ah, professor, então vamos lá. Ó, um lambda. Porque você teve uma oscilação completa. Ela começou, subiu e voltou. Entendeu? Então aqui eu tenho um lambda, tenho. E se ela oscilar mais uma vez, ó. O que eu vou ter? 2 lambdas. Ah, se eu oscilar aqui, ó, mais uma vez, quantos lambdas eu tenho? 3. E toda vez que eu tenho um lambda, qual é o tempo para eu ter um lambda? Vocês acabaram de escrever. Um período. Então, toda vez que eu tenho um lambda, você tem o quê? Um período, ó. Que o período é o tempo gasto para ela realizar uma oscilação completa. Então, professor, se eu tenho um lambda, eu tenho um período, sim. Se eu tenho 2 lambda, eu tenho 2 períodos. Se eu tenho 3 lambda, eu tenho 3 períodos. Ok? Então, associe sempre ao período, ao tempo que a onda leva para oscilar uma vez. Ok? Ó. Está vendo essa equação aqui de cima? O que é o N mesmo? O que é o N? Número de oscilações. Não, o número de vezes que ela oscila. E se eu colocar N igual a 1? O que quer dizer o N igual a 1? N igual a 1 quer dizer o quê? Que ela oscilou uma vez. E quanto tempo leva para ela oscilar uma vez só? Um período. Então você pode dizer que frequência é 1 sobre período. Entendeu? Porque você substituiu o N por 1, você falou para mim que ela oscilou uma vez. E quando ela oscila uma vez, você tem um período. Então frequência é 1 sobre período. Tá? Se frequência é 1 sobre período, você pode me dizer que o período é 1 sobre a frequência. O que quer dizer isso? Que os dois são grandezas o quê? Inversas. Na próxima aula eu vou trabalhar um negócio com vocês, que eu uso muito em física.
grandezas diretamente e grandezas inversas. Entendeu? O pessoal do cursinho, eu trabalho muito isso. No começo eles acham, pô, complicado assim. Professor, eu tenho que fazer essa leitura? Tem que fazer. Aí depois, quando o curso vai evoluindo, você vai ver a diferença que faz a gente pegar uma equação, analisar quais são as constantes e dizer quem é direto e quem é inversamente proporcional. Eu uso isso muito em física, tá? Olha lá. Agora, turma, olha só. Da equação, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ah, eu deixei esse círculo aqui, que eu quero que vocês comecem a entender dessa forma. Ó, olha o meu desenho aqui, eu vou apagar aqui, ó. Acompanha comigo, por isso que eu desenhei o círculo aqui. Aqui, ó. Vou apagar, eu vou usar esse desenho aqui, ó. Eu quero que vocês entendam que a ondulatória, ela está ligada muito ao círculo trigonométrico. É que eu falei assim, estudar ondulatória é estudar MHS, é a mesma coisa. Eu quero que vocês pensem assim, ó. Quando você faz isso aqui, ó, que você faz esse desenho da onda, ó, essa partezinha aqui, sabe o que você quer dizer? Que você andou um quarto no círculo, ó. Um quarto no círculo. Quando você fez mais isso, quer dizer que você preencheu mais isso no círculo. Você andou mais um quarto. Vamos entender isso aí comigo, tá? Quando você faz isso aqui, ó, que vem daqui até aqui, ó, você preencheu mais um quarto, ó. E quando você volta aqui, você preencheu mais um quarto. Agora dá uma sacada comigo aqui. Quando eu fiz isso, ó, um quarto, mais um quarto, mais um quarto, eu não tenho uma onda completa? Se eu falasse em graus, o que quer dizer em graus quando eu falo uma onda completa? 360. Isso, show de bola. Entendeu? Então, toda vez que você for identificar, você pode dizer, professor, se eu for analisar em grau, o lambda corresponde a 360 o quê? Graus. Em π? Em π radianos, quanto vale um π? Em graus? 180. 180. Então, se eu falo que o lambda é igual a 360 graus, eu quero dizer que o lambda é igual a quanto? 2π radianos. Tá? Ó, só para ir acostumando com vocês, quando vocês começarem a analisar comigo MHS. Tá? Então, ó, professor, então quer dizer, se eu tenho um desenho e eu quero, o cara pergunta para mim, qual é o lambda? Eu tenho que olhar naquele desenho, eu tenho que achar 360 graus ali para ter um lambda. Então, aí eu vou lá no desenho sempre, ó. Olha lá, isso aqui corresponde ao quê? 90 graus. Lambda sobre 4. Mas esse pedacinho corresponde ao quê? Se eu somar os dois, é um lambda sobre 2. É metade do lambda. Então, eu preciso de quantos pedacinhos desses para ter um lambda? 4. Aí eu tenho quantos graus? 360. E essa ideia aqui, ó. Entendeu? Isso é importante para a gente. Às vezes ele usa essa linguagem. Entendeu? Ok? Olha só. Agora é o seguinte, eu falei para vocês que essa equação é a equação mais importante da ondulatória, né? Vou usar esse quadro aqui do lado, ó. Agora eu quero que vocês guardem muito bem isso aqui, ó. V igual a lambda F. Coloca aí. Pessoal, terceiro ano, né? Então vocês já viram toda ondulatória, certo? Vocês lembram lá sobre o fenômeno de refração? Alguém lembra? O que é uma refração? É toda Quando a vez onda troca de meio? quando a onda muda de meio, né? Você guarda isso, que a onda mudou de meio, né? E o que acontece quando a onda muda de meio? Muda a velocidade e o comprimento de onda. Muda a velocidade, né? Se eu perguntar para vocês, no fenômeno de reflexão, se eu for analisar, antes de eu explicar para vocês, esse V é do quê? Lambda. Comprimento de onda, crista a crista, né? 360 graus. E o F do quê? De frequência, oscilações, né? Que a onda dá a cada o quê? 1 segundo. Se eu perguntar para vocês, fenômeno de reflexão. A onda bate e volta. O que muda aí? Tipo, eu pegar uma lanterna, aqui tem o espelho, eu foco no espelho, a onda bate e volta. A direção.
Muda a velocidade? Muda o comprimento de onda, muda a frequência. O que vocês acham que muda quando a onda bate no espelho e volta? A direção e às vezes a fase? Ó, fase, deixa a fase para lá por enquanto. Só em cima do V igual a lambda F. Muda a velocidade, muda. Né? Muda o sentido da Muda o velocidade? sentido. Quando eu tenho refração, que a onda muda de meio, muda a frequência? Tá vendo? Ó, eu vou passar uma dica para vocês agora. Eu posso perguntar de todos os fenômenos de física e responder praticamente com essa forma, V igual a lambda F. O que eu vou fazer a pergunta de novo, só que eu quero que vocês anotem agora as coisinhas aí. Aí eu vou fazer essas perguntas de novo, tá? Ó. Isso aqui é o quê? Velocidade. Pessoal, eu quero que vocês anotem isso aqui, ó. Isso aqui, ela vai só ficar dependendo do meio que a onda se propaga. Só meio. Meio. Professor, o que quer dizer o meio que você está dizendo aí? O meio, cara, é o ar, é a água, é o óleo, entendeu? Isso é o meio que ela se propaga. O que pode influenciar também na velocidade, ó, um outro fator que também influencia na velocidade é a temperatura. Temperatura. Pronto. Toda vez que eu fizer uma pergunta para vocês sobre a ondulatória, você vai me responder pensando nisso. Meio e temperatura. Ok? F. Frequência. Isso aqui, ó, só vai depender somente da fonte. Pronto. Quem está produzindo a onda? Quem produz a onda? Está ligado à fonte. Acabou, tá? E o lambda, vamos isolar o lambda? O lambda, não é só você pegar o V e dividir pelo F. O lambda depende dos dois. Mudou a velocidade. O que acontece com o lambda? Muda. Mudou o F. O que acontece com a velocidade? Com o lambda? Muda também. Então, o lambda é dependente dos dois. Então, guardem isso aí, tá? Isso aí é extremamente importante para mim. Vamos lá. Então, vai ser assim, ó. Se eu perguntar do meio, você vai perguntar se tem alteração da temperatura, a velocidade, né? Se altera a temperatura, se altera o meio. Altera quem? A velocidade. Ah, se eu perguntar da frequência, você vai dizer assim, mudou a fonte. E se eu perguntar do lambda, você vai dizer, professor, o lambda, ele depende dos dois. Se mudar um dos dois, o lambda muda. Fechou? Ok? Vamos lá, então. Reflexão. A onda bate e volta. Ó, eu tenho um espelho aqui na sala, ó, e a onda está batendo no espelho e voltando. Pergunto para vocês, mudou a velocidade? Qual é o meio que essa onda... Vamos falar que é o som batendo na parede e voltando. Qual é o meio que ela está usando? Não é o ar? Bate na parede e volta por onde? Pelo ar. Mudou o meio? Não, então a velocidade não mudou. Entendeu? A velocidade não mudou. Aí então você fala, na reflexão a velocidade não muda. Frequência, quem é que está emitindo o som? Não sou eu? Então eu sou quem? A fonte. Certo? Eu sou a fonte. Então, eu sou a fonte. Emiti a onda bateu. Voltou. Mudou a fonte? Não. Sou eu a fonte. Então a frequência não muda. Como é seu nome? Fala alto que o cara sabe. Arthur, mudou a fonte agora? Eu falei, eu sou uma fonte. O Arthur falou, ele é outra fonte. Que a frequência é diferente. Aí mudou a fonte. Fontes diferentes. Agora só eu, analisando, eu, emitindo a onda, onde a onda bate e volta, mudou a fonte? Então não muda a frequência. Ah, professor, então, peraí. Não mudou a velocidade porque o meio é o ar. Foi pelo ar e voltou pelo ar. Não mudou a fonte porque você é quem emite o som. Sim, sou eu. Professor, se você diz, velocidade não mudou, a frequência não mudou, muda o lambda então? Não, porque o lambda depende da velocidade e do F. O lambda também não mudou. Então, no fenômeno de reflexão, não altera nada, nem velocidade, nem comprimento de onda, nem frequência.
Entenderam aí, pessoal? Eu quero que vocês pensem sempre com essa forma. Vamos lá, mais um teste. Vamos ver se vocês entenderam. Na refração da luz, mudei o fenômeno. Eu vou emitir o som vem pelo ar e passa para a água. Mudou o meio? Então muda quem? Então muda a velocidade. Tem que decorar. Você não tem que decorar os conceitos. Você tem que memorizar essa equação. Entendeu? Eu estou lá, tem uma pessoa lá dentro da água, está nadando. E eu falo com ela. Certo? Muda a velocidade que a onda se propaga? Sim. Porque ela vinha com uma velocidade no ar, aí ela passou para a água, então mudou a velocidade. A pessoa que está lá dentro, ouvindo eu falar, ela altera a frequência do som para ela? Pensa. Você não vai responder, mas... não. Professor, você acabou de dizer que a frequência depende somente de quem? Da fonte. E a fonte sou eu. Eu estou conversando com a pessoa lá dentro da água. Mudou a fonte? Não. Então a frequência não muda. Tá? A frequência não muda. Professor, então peraí. A refração é aquele lance que você fala que tem a água, aí vem a onda e passa isso. Lembra disso? Então, o que não muda na refração? Frequência. Frequência não muda. Muda a velocidade? Muda. E quem é que depende da velocidade? Né? O lambda? Muda a velocidade, muda quem? O lambda, cara. Tá? Não é para decorar nada esse negócio por enquanto, que eu falei. Só estou questionando porque eu quero que vocês entendam a equação V igual a lambda F. Cara, eu acho muito engraçado, porque se eu perguntar para o aluno qual é a equação fundamental de ondulatória, ele diz para mim V igual a lambda F, mas ele não interpreta para mim a equação V igual a lambda F. Aí vem as questõezinhas do tipo, ele te dá um gráfico, ele quer que tire a velocidade, tira o lambda. Ou ele quer calcular a velocidade, te dá o lambda, te dá o F. Mas o aluno em si não entende o que é o V igual a lambda F. Cara, é a equação mais importante de ondulatória. Não tem igual. Agora, bom, você lembra de uma situação? Até que hora que eu tenho aula, cara? Efeito Doppler. Vamos lá. Lembra do efeito Doppler? Lembra, Lemão? Lembra? Não era lance da ambulância? A ambulância vem, aí o som fica mais agudo, não é isso? Aí vai embora, o som fica mais grave. Vou fazer uma pergunta para vocês. No efeito Doppler, ambulância aproximando, se afastando. Muda a velocidade do som? Você vai pensar. O som vem da ambulância e vem por onde esse som? Pelo ar. Aí a ambulância vai embora e esse som continua se propagando aonde? No ar. Mudou a velocidade? Não. Então no efeito Doppler, não muda a velocidade, cara. Aí eu pergunto para vocês, e a frequência no efeito Doppler muda? Pensa para responder. Quem é a fonte? Ambulância. A ambulância aproximou. Ela emitiu um som. Aí a mesma ambulância se afastou. Mudou a frequência? Não. Então não tem esse negócio que o efeito Doppler altera a frequência do som. Não altera. O que ela altera? Aparentemente ela se altera para quem está ouvindo. Mas não pode mudar. Por isso que o efeito Doppler é chamado frequência aparente do som. Mas não é que muda a frequência do som. Não pode, cara. Entendeu? Outro exemplo de frequência que eu vou dar para vocês é o seguinte. O que diferencia uma cor da outra? O vermelho e o azul. O que diferencia essas duas cores? A frequência? Frequência. Frequência que diferencia. Todas as cores, do vermelho até o violeta, a diferença são as frequências, que a frequência vai aumentando do vermelho para o violeta. A frequência que se altera, certo? Então, por exemplo, até que hora que é a minha aula? Alguém sabe? Não tem horário ainda? Vê aí. Mais 5 minutos. Até 9h50? Show. Isso. Então, presta atenção aqui no negócio. Por exemplo, eu tô na água, certo? E aí tem uma pessoa lá fora da água e ela está segurando uma bolinha vermelha, que é a frequência da onda vermelha. Lá está no ar, eu estou dentro da água, eu tô lá dentro da água. Quando eu olho lá dentro da água, eu vejo que cor é essa bolinha. Muda a cor para quem está dentro da água. Se eu estou dentro da água e olho lá para cima, eu vejo que cor é essa bolinha. Vermelha. Vermelha. E se ela segurar uma bolinha azul, que cor que eu vejo? Azul.
Por quê? Porque quando você analisa a luz vindo da bolinha e passando para a água, é refração da luz. E refração, a frequência permanece o quê? Constante. Entendeu? A gente precisa analisar as teorias não simplesmente decorando uma teoria. A gente tem que pensar com a teoria. É isso que eu preciso. Quando você faz uma prova, você se prepara para fazer uma prova do vestibular, alguma coisa assim, o que acontece? Eu não tenho que fazer 1000 questões na matéria para eu aprender. Eu só preciso fazer meia dúzia de questões bem feitas. Entendeu? Ah, professor, eu fiz. Tudo bem se você tem tempo. Eu fiz 1000 questões de ondulatório. Maravilha. Mas não precisa. Porque dentro de 1000 questões de ondulatório, você pode ter certeza que um monte de questão é parecida uma com a outra. Você não está evoluindo, você está treinando. Agora, se você pega as questões teóricas, onde você pensa em cima dessas questões, você evoluiu muito mais do que ficar resolvendo 1000 questões. Entendeu? Então, vamos, assim, para quem me conhece, sabe que eu sou um físico mais teórico. Eu sou um físico que, se eu puder fugir da matemática, eu fujo. Entendeu? Mas veja as provas de hoje em dia. Entendeu? Não é física matemática, é física teórica, cara. Entendeu? Então a gente tem que aprender a olhar aquela equação e da equação eu ver uma teoria. Entendeu? Então se eu falar para vocês, velocidade depende de quem? Do meio e da temperatura. Professor, você não falou sobre a temperatura. Joia, tem um ar-condicionado ligado aqui dentro e uma porta aberta. Se eu considerar que todas as partes dessa sala têm a mesma temperatura, a onda se propaga aqui com a mesma velocidade. Mas agora, se eu considerar que a pessoa que está lá fora da sala, vocês concordam que a velocidade dela é diferente? Porque ela está mais quente. E quanto maior a temperatura, ela se propaga mais rápido. Então, aqui na sala, ela tem uma velocidade, a onda, mas quando ela sai, ela vai para fora da sala, ela passa a ter outra velocidade. Professor, mas é o ar. Tudo bem, mas e a temperatura? É diferente. Então, 2 fatores influenciam na velocidade, temperatura e o meio. Frequência, fica dependendo somente de quem? Frequência só da fonte, acabou. E o lambda depende dos dois. Ok? Vamos lá, a primeira questão da apostila de vocês. Estão com a apostila aí? Responda essa primeira para mim, rapidão. Primeira questão da apostila, parte ondulatória. Quem não tiver, é só anotar aí, tá? O menino chega à beira de um lago, joga uma pedra e observa a formação de ondas. Nessas ondas, a distância entre 2 cristas, sucessivas. Você viu que é importante que ele fala isso? Se ele falar 2 cristas, eu não posso dizer que é o comprimento de onda. Mas como ele falou 2 cristas sucessivas, uma na sequência da outra, então, qual seria a nossa resposta? Comprimento de onda. Ok? Esse é o nosso comprimento de onda. Vamos lá. 2. As ondas de um oceano possuem 6 metros de distância entre 2 cristas consecutivas. O que é esses 6 metros, então? Distância entre 2 cristas consecutivas, chamado o quê? Lambda. Lambda igual a 6 metros. Ele diz que ela se desloca 12 metros a cada segundo. Presta atenção aí. Que tem um deslocamento de 12 metros a cada segundo. Isso aí seria o quê? Se eu falar para vocês que o carro está andando a 100 km por hora, o que quer dizer? Ele anda a 100 km a cada 1 hora. Isso é uma velocidade. Você lembra como é que se calcula a velocidade? Professor, a velocidade é você pegar ΔS e dividir por ΔT. Professor, então eu vou usar isso ondulatória? Vai. A velocidade aqui, ó. Professor, então eu posso colocar assim, ó, que ΔS por ΔT é igual a lambda vezes F? Pode, cara. Que velocidade é ΔS por ΔT, entendeu? Então ela deslocou quanto? Ela deslocou 12 metros. Em quanto tempo? 4 segundos. Então qual foi a velocidade dela? 3 metros por segundo. Pronto, achei a velocidade. Tá vendo? E o que ele pede pra gente? Qual é a nossa frequência em Hertz? E aí, V igual a quem? Lambda F. Qual é o V? 3, né? O lambda é quanto? 6, certo? Vamos achar a frequência. Então, qual é a frequência dessa onda? 0,5 Hz. O que quer dizer 0,5 Hz? Ela vibra
0,5 vezes a cada o quê? 1 segundo. Meio hertz por segundo. Meia vibração por segundo. Então, em 1 segundo, ó, dá uma sacada. Meia vibração a cada segundo. Então, quer dizer, ela fez meio lambda em meio segundo. Então, qual é o período? O período é o tempo para ela oscilar uma vez completa. Se é meio hertz, ela fez assim. Meia oscilação em meio segundo. Aí eu já tenho que ter mais meia para dar mais meio segundo. Então, qual é o período? 1 segundo. Falou? Valeu, gente. Um abraço para vocês aí. Até mais, professor. Tchau, gente. Abraço. Até a próxima. Minha mochila ali. Eu não sei se eu posso deixar o banheiro. Ninguém nunca fez essa pergunta. Esse negocinho quadradinho que é a lousa digital? Prazer, sabia não. Se eu rabiscar aqui, aparece ali? Olha! Estão vendo o nível arcaico dessa professora, né? Eu fui lá no segundo ano, bem atrás da minha mochila. Achando. Vixe, Maria. Deseja manter as anotações? Manter, né? Não sei. Salvar? Será que eu salvo? Fala, neguinha. Espera o amiguinho voltar. Amigo. Fala, terceiro ano, A de amor. A de amor. Pedir baixinho. Ser de coração. Pedir docinho. Você quer aglomerar, né? Eu tô vendo que você tá aglomerando, eu tô de olho. Cadê a Lohane? Vocês estão bem? Terceiro ano, terceirão, hein, cara? Putz, loucura. Aí sim, hein? Outro nível. Vocês podiam fazer uma camiseta bem top, né? E me dar uma. Uma camiseta bem show de bola. Né, Glória? Glória. Seu irmão, Glória, tá na facu? É? Ele tá fazendo o quê? Onde? Na Uniderp? Que top. Deus abençoe. E como é que é? Eu consigo riscar aqui assim? Será que se eu colocar aqui, assim? Olha! E agora que eu não quero mais? Como?
Oh, eu gostei de brincar. Eu achei legal. Vamos mudar, vamos pegar essa. Que cor que a gente quer? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Não tem coordenação. E por que não tá apagando? Vai. Gente, vamos lá? Continuar. Até a aula anterior, nós vimos, bom, o tema, só para recordar, né? Violência obstétrica em questão no Brasil. E agora nós estamos na proposta de intervenção, a pérola dos olhos do Enem. E na UFMS, que é o nosso alvo esse ano, né? O nosso objetivo é que você consiga entrar numa federal. Esse fecho que é de intervenção no Enem, ele não é de intervenção na UFMS. Ele é um fecho resumitivo, um fecho de arremate de ideias, que no decorrer das aulas eu vou mostrar algumas redações que trabalham com esse tipo de fecho. Aí se você me perguntar, Lohane, aí no Brasil, afora, quais são os processos seletivos que exploram esse fecho resumitivo? FUVEST, Unesp, são as duas universidades que fazem isso. E a UFMS tem adotado essa estratégia, né? Que, na verdade, é uma conclusão até mais fácil. Não é que ela não possa ter algum mecanismo de intervenção, ela até pode, mas bem mais resumidinho, né, que a... Na UFGD é assim também? Na UFGD também, mas nada impede, veja bem, nada impede que o candidato proponha intervenções, só que não precisa ser uma intervenção rígida como a do Enem, que explora aqueles 5 elementos que a gente vai dar uma olhada agora. Mas ela é mais para reflexiva, resumitiva, do que para intervenção. Ontem foi GD, né? Influenciadores mirins e a linha tênue entre o entretenimento e o consumo. Tema muito bom que a gente vai trabalhar. Ó, dá uma olhada. Eu tô sem coordenação. Eu não sei se eu tenho que colocar o mouse, o cursor. Eu quero aqui, ó. Aqui. Por que não foi? Eu já escolhi, faz horas. Aqui, ó. Nossa, gente. Nossa. Eu sei dirigir. Nossa! Ai, gente. Desculpa. Ó, na verdade, a ideia, essa parte que eu, de forma infantilizada, com traços eruditos, arcaicos, sem a menor coerência, eu estou riscando, é a retomada do tema, tá? Então, a fim de garantir a soberania feminina na escolha dos seus procedimentos de parto e o respeito à integridade das gestantes. É uma retomadazinha daquilo que foi explorado nos argumentos. Aí você deve estar se perguntando, cara, mas eu sempre tenho que fazer isso aí? Eu não posso começar já? Faça necessário que o Ministério... Pode. Mas eu acho interessante, para ganhar 200 no Enem, dar essa retomada. Porque é justamente o que ele fala no argumento. Essa falta de integridade, essa falta de dignidade, né? Que a mulher acaba perdendo, né? De fato. Nossa, eu tô riscando tudo, gente. Vai virar um samba isso aqui. Ó, Ministério da Saúde é o meu agente. Ó, já melhorei. Eu acho que eu tô evoluindo. Eu vou ter que levar hoje à tarde esse negócio lá pra casa e ficar eu e o Arthur desenhando para ver se a gente aprende. Treinando. Ó, Ministério da Saúde é o meu agente, tá? Ele diz ali, em parceria com hospitais públicos e privados. É uma espécie de acréscimo do agente. Ó, já estou saindo do prumo de novo. Em parceria com hospitais públicos e privados. Continua
sendo o meu agente. Agora vem a ação. Vamos lá mudar de cor. Será que vai aparecer esse aqui? Eu. Pode, com certeza. Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação, pode. E também pode ser um agente para cada argumento. Um agente para o argumento 1 e um agente para o argumento 2. Aí você vai desenvolver ação, detalhamento daquele agente e depois ação e detalhamento do outro agente do argumento 2. Só que para isso tem que ter 7 linhas. Entendeu? Se você está terminando o seu texto e perceber que só tem 4, vai ter que buscar uma alternativa aí de dar uma resumida, sem faltar nada, no agente ou no detalhamento, alguma coisa vai ter que resumir. Esse amplie, gente, é a ação. Ampliar é a ação. Eu acabei de sair do agente, que é o ministério. Aí, citei a ampliação. Ação. O que será feito? Ampliar. Quem fará? O ministério. Tem aquelas perguntinhas, né? O que eles vão fazer? Já começa o detalhamento do instrumento ou do meio. Olha lá o por meio. Vamos tentar mudar aqui de novo a caneta. Não. Aqui. O acesso à informação por meio de cartazes informativos acerca, sangue de Jesus, dos direitos das gestantes e das características de cada modalidade de parto. Até aí, porque daí já vem finalidade. Então, qual foi a saída? Fazer cartazes. Olha lá, cartazes informativos acerca dos direitos das gestantes e das características de cada modalidade de parto. Particularmente, os cartazes informativos, eles são importantes. Mas nada como um curta-metragem, nada como uma campanha publicitária, que é visual, entendeu? Porque o cartaz, ele tá grudado ali no posto de saúde, mas não é todo mundo que chega e vai ler aquilo. Confere? Ou mais, as unidades básicas de saúde de cada região, de cada bairro, não é por bairro, né? Acaba sendo por região. De cada região, precisam ter ali um enfermeiro responsável por catalogar as gestantes daquela região. Poderia ser uma saída. Esse enfermeiro vai catalogar as gestantes da região. Esse mês aí, nesse primeiro semestre, nós temos 40 gestantes nessa região que engloba, sei lá, 5 bairros. Aí ele é responsável por entrar em contato com essa gestante, orientar o pré-natal dessa gestante, averiguar o perfil fisiológico dela, se ela tem condições de fazer um parto normal, ou se ela é uma gestante de risco e precisa fazer a cesariana, blá, 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 blá. Tudo isso poderia estar na intervenção, tá? Isso aqui não significa que está errado, tá? Cartaz informativo não está errado, só não é tão eficaz. Só isso, tá? Mas está certo, é o que o Enem está pedindo. Ele quer uma medida? Ele quer um meio? O meio está aí. Não tem como o corretor dizer também que está errado. Infelizmente, tá? Como eu disse, só não é tão efetivo. Para frente. Pode. Aí. Meu Deus, o que eu fiz? Tô acabando com a minha projeção. Vocês devem estar rindo de mim em casa, né? Vocês estão rindo de mim? Aqui eles estão rindo de mim. Mas eu entendo suas diferenças. Ó, de modo a conferir autonomia à decisão da mãe. Estão vendo ali, ó? De modo a conferir autonomia. Isso aqui, meu povo, é a finalidade. Finalidade. Ó, dá para escrever, gostei. É a finalidade. De modo a conferir autonomia. Esse de modo poderia ser substituído por com propósito, com objetivo, a fim de. Então, eu tenho todas as perguntinhas ali, ó. Quem fará? O ministério.
O que fará? Ampliar. Como fará? Cartazes. Para quê? Para dar autonomia à mãe. Essa parte dos direitos e das características é o detalhamento do meio. Então, eu tenho 5 elementos. Tá tudo ali. Cartazes é o meio. Cartazes informativos com características que falam da modalidade do parto. É tudo o detalhamento do meio. Porque não pode esquecer que eu preciso detalhar um dos elementos citados anteriormente. E para frente. Deixa eu despoluir aqui, tá muito poluído. Tem que ficar poluído, mas não precisa ser tão poluído, né? Opa! Aí aqui. Além disso, cabe ao poder público, é bem a pergunta que ele fez. Lohane, eu posso usar mais de um agente? É o que acontece aqui. Eu tenho o primeiro agente, que foi o Ministério, agora eu tenho o segundo agente, que é o poder público, que vai criar leis que inibam a ação obstétrica voltada ao aspecto financeiro, por meio de fiscalizações regulares aos planos de saúde e hospitais, para aumentar o investimento nas equipes obstetrícias. Então, eu tenho o primeiro elemento, né, que estava relacionado ao argumento 1, e agora esse que fala justamente da questão do lucro em partos obstétricos, para o argumento 2. Vamos colorir aqui daquele jeito. Daquele nível. Padrão Lohane, meia boca. Não é só uma falta de coordenação, como é uma falta de... sei lá. Ó, poder público é o agente. Segundo agente. Aí, vamos voltar lá. Azul. Criar leis. É a ação. Aí, essa ação, voltada ao aspecto, inibam, né, a ação obstétrica, voltada ao aspecto financeiro. E aí vem o meio. Vamos lá. Nossa, mãe. É muito leve. Vamos no mouse. Aí aqui, ó, por meio de fiscalizações regulares aos planos de saúde e hospitais. Essa é a parte... Tô levando uma surra aqui uma surra da canetinha aqui, amigo. Não, sempre. O problema é que não funciona só eu. Fiscalizações regulares, olha lá meu nível de... aos planos de saúde, saúdes não, né? Plano de saúde, esse S tá mais aí. E aumentar o investimento nas equipes obstetrícias. Tudo isso aqui é o meio. E agora, tem o fecho, ó. Dessa forma, alcançar-se-á a defesa da vida da mulher e de seu filho, que é aquele fechozinho reflexivo, né? Só realmente para finalizar a abordagem. Mas eu consegui suprir também na segunda parte tudo que eu preciso. O poder público está ali em rosa, que é o agente. Criar é ação, criar leis, né, ações voltadas a esse critério. Por meio do quê? Fiscalizar, aumentar o investimento, parari, parará, e assim assegurar a vida da mulher e do seu filho. Perfeito. Só que, olha, para você escrever isso aqui, a mão vai precisar de 8 linhas. Não tem jeito, tá? Vamos para o tema. É um tema quarta-feira. Eu quis dizer que é bem simplesinho, vocês já escreveram redações sobre isso, mas é só para a gente começar, tá? Prática redacional 1, vamos registrar isso aí. Anota aí no seu caderno e tal, se você quiser, né? Terceiro ano, acho que não precisa mais dizer para anotar, né? Será que precisa? Não. Anota se quiser.
E Glória, você vai fazer medicina também? Vai, né? É só você e ele? São só os dois de irmãos? Aí acabou. Ó, a supervalorização da aparência na sociedade contemporânea. Eu vou mostrar um caso que aconteceu aqui, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e me estimulou a trazer esse tema. Já aconteceu faz uns meses esse caso, mas vocês devem ter acompanhado esse caso na mídia. Anotaram aí? A supervalorização da aparência na sociedade contemporânea. Aqui a gente tem palavrinhas bem importantes, né? Aparência é o tema em si. E supervalorização é o início dessa problematização. É 10h12? Cara, que a aula acaba. Só para saber. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Assim, quando eu estava olhando os temas do Enem, e parece que ele já te dá um lado para você argumentar. E aí eu estava notando, por exemplo, nos temas que eu fez agora da UEMS, da UFGD, e parecia que você podia, tipo, escolher um lado e escolher se vai argumentar a favor ou contra. Eu não sei bem se foi certo o que eu falei. Não, tá certo. O que acontece? O Enem, geralmente, ele é mais tendencioso a não deixar o candidato correr o risco de ter a oportunidade de ferir os direitos humanos. Então, geralmente, ele já problematiza de tal forma que você vai conseguir argumentar com aquilo que eles querem. Se eu falo de estigmas, doenças mentais no Brasil, não tem como dizer que a doença mental é algo bom. Eu vou problematizar, eu vou dizer que as pessoas sofrem com isso, que falta amparo, né, que falta assistência médica e psicológica, blá, 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 blá. Se eu falo de desigualdade social nas regiões do Brasil, eu também vou dizer que inúmeras regiões brasileiras vivenciam essa realidade díspare, né? Umas têm mais, são mais industrializadas e têm acesso a indústrias, a empregos, outras são menos, e falta isso, falta recurso, falta aquilo. É evidente. Agora, se eu pensar igual ontem, no tema da GD, que falava de influenciadores digitais, a relação entre o entretenimento e o consumo. Eu também não tenho um posicionamento contrário, necessariamente, aos influenciadores. Eu vou dizer que os influenciadores, seguindo o bom senso, eles são uma nova estratégia, até de emprego, vamos dizer assim, né, na sociedade, porque eles ganham com isso, mas que é uma estratégia que pode, para os seguidores, trazer danos, como o excesso ao consumo, como passar várias horas conectados nas redes sociais só para olhar o que aquela pessoa está fazendo, enfim. Então, eu tenho essa problematização, né? Eu acredito que no tema da GD, seguindo o bom senso, não teria como eu dizer que o influenciador digital não deliberadamente influencia o consumo, porque ele influencia. O cara tá lá às 7 horas da manhã fazendo ovo frito. Aí ele fala, ó, meu ovo frito é na frigideira X. Aí ele marca o arroba lá da frigideira. @Polishop Campo Grande. Pronto. Você já sabe que o ovo do cara não grudou na frigideira. Você não quer que o seu grude também. O que você vai fazer? Pegar o cartão de crédito, correr na Polishop e adquirir a frigideira, né? Aí, meio-dia, ele tá se arrumando pro trabalho. Aí ele põe aquela camisa, aquela blusa, né, lá da Zara. Aí ele diz, ai, a minha camisa, estilo sei lá o quê, de poá sei lá o quê, @Zara. Aí você fala, putz, ficou top, eu quero uma. Pega o cartão de crédito e corre pra Zara. E o cara tá contando a vida dele, ele está contando a rotina dele, o que ele tá fazendo. Mas associado a isso, ele tá usando o caractere mercadológico. Ele tá usando o produto, ele tá usando o mercado. Se pelo menos um seguidor dele, veja, sair correndo para comprar o produto, ele já ganhou o dia. Vocês estão entendendo? Porque você vai chegar na loja e vai dizer o quê?
Eu acabei de ver no Instagram do Juninho, eu sigo o Juninho, Juninho Best, não sei o que lá, @ não sei o que lá. Aí, o Juninho é nosso parceiro. Aí você comprou o que o Juninho propagandeou, Juninho tá ganhando, a empresa tá ganhando e você anda também, né? Vocês entenderam? Então, acaba assim. O que eu quero te dizer com a sua pergunta? O vestibular, ele exige do candidato bom senso argumentativo. Mesmo que às vezes você pense diferente, não, Lohane, eu curto o influenciador digital, eu acho que ele só agrega coisas boas, eu não consigo enxergar problema no influenciador digital. Você tem que seguir o bom senso para argumentar isso. Senão pode ter um tangenciamento, né? Mas que as universidades, diferente do Enem, elas brincam um pouco com o tema, isso aí é fato, até para dificultar mesmo, senão fica muito fácil, todo mundo passa. Professora, na coletânea da UFGD também falava sobre a questão, tipo, dos influenciadores mirim, falava sobre a questão do trabalho, né, infantil. Isso poderia ser uma forma para problematizar ou não? Com certeza. Porque o tema, ele trazia esse recorte, né, do influenciador mirim, com certeza, e uma criança de, sei lá, 6 anos, que a mãe usa roupas da Tip Top nele, e aí toda hora ela enfia uma roupa na criança e filma, e a criança sai com aquela roupa, e ela marca a loja, e outras mães vão até a loja para adquirir aquele produto, porque a criancinha usa, é uma forma de trabalho infantil, é exposição da criança, e de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é crime. Sem dúvida, era um dos aspectos importantes a serem trabalhados. Respondi sua pergunta? Sim, obrigada. De nada. Mas isso vale a qualquer trabalho infantil na internet? Qualquer trabalho infantil que não seja assim, como que eu posso te dizer? Não que exista um trabalho infantil legalizado, não é isso. Mas eu tenho atores mirins, por exemplo, né, que passam por um processo de seleção, que tem o acompanhamento da família e que dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, aquela criança não é lesada em nada. Ela não tem uma jornada exaustiva de gravações, ela estuda no período regular, sei lá, matutino, ela faz esporte, ela brinca, ela continua tendo essa vida dela. O influenciador digital não é um trabalho regulamentado no Brasil. É uma filmagem aleatória. Você está expondo seu filho, você está expondo sua casa, está expondo sua vida, porque você quer, em troca de uma propaganda que você vai ganhar. Estou propagandando da frigideira, vou ganhar outra frigideira. Sabe? Não é um ganho fixo, é diferente de um contrato com uma determinada empresa. Um contrato de top model mirim, em que esse pai terá responsabilidades legais de manter essa criança na escola, de dar todo o suporte que ela precisa para que ela tenha, né, uma vida razoavelmente normal e não se dedique só ao trabalho. Entendeu, Rafa? É você que falou comigo? Eu falei sim. Eu conheço sua voz, mas quem falou primeiro? Quem falou comigo? A Isa? Foi a Fernanda. Ah, a Fernanda, tá bom. Bom, pra frente. Aconteceu essa coisa aqui em Campo Grande, desculpa, tossi, que eu fiquei bastante chateada. Vocês devem ter visto na mídia, ó. Jovem é humilhada em entrevista de emprego por cabelo mal pintado e faz alerta para empresas. Vocês viram isso aqui ano passado? Essa moça, ela foi para uma entrevista de emprego aqui no Shopping Campo Grande, numa loja que você compra. E a gerente, lá na entrevista, né, falou para ela coisas do tipo, nossa, mas esse cabelo, que cor que é seu cabelo? Aí ela falou, meu cabelo tava meio ruiva na época, meio, né? Aí ela falou, na verdade era para ser loiro, mas eu tô desempregada há muito tempo e não tenho condições de mantê-lo da cor que eu gostaria. Se explicou, né, coitado. Aí a mulher, não, porque você não tá pensando em vir trabalhar desse jeito, não sei o quê, acabou com ela, sabe? Falou da roupa, chamou uma funcionária. Olha essa funcionária aqui, tá vendo? Esse aqui é o perfil ideal.
né? O cabelo, assim, a roupa, o corpo, assim. Nossa, ela se sentiu, assim, a pior da espécie humana, né? Bastava a mulher dizer, eu não vou te contratar, pode ir embora. Mas não precisava ter humilhado a menina desse jeito. Não olhou o currículo dela, só a aparência. Não olhou o papel do currículo, olha, tem especialização, estudou não sei aonde, já trabalhou 300 anos em outra empresa, é uma pessoa que sabe lidar com o público, nada disso, só a aparência. Aí ela ficou muito chateada, meteu a boca no mundo, né, nas redes sociais, denunciando a loja, né, e também externando aquilo que ela vivenciou. Então, ela, graças a isso, inclusive, amém, né, ela conseguiu um emprego, uma pessoa boa de uma empresa acabou contratando ela foi contratada e tal. Mas assim, gente, esse caso dessa menina, dessa moça, é um que foi exposto na mídia, mas isso acontece todo dia. Pessoas são humilhadas rotineiramente pela sua aparência. Entendeu? Ué, tem loja em Campo Grande que só contrata mulher magra e loira. O caso do entregador também, professor? Do iFood que sofreu racismo quando ele foi entregar o pedido do cara lá do condomínio. Ai, legal, ótima observação. Sim, que o rapaz xingou tudo ele num condomínio de luxo, né? Exato, humilhou. Ai, que coisa horrorosa, que nojo. Então, assim, exato, perfeito. Mesmo caso. Então, esses casos, né, de injúria, de intolerância, sobretudo por conta da aparência, aí entra a questão do racismo, entra a questão da moça do cabelo mal pintado, porque há meses está sem emprego, não é porque ela queria estar desse jeito, não. Não é que ela não é uma moça vaidosa. Ela é, mas para pintar o cabelo tem que ter dinheiro, né? E o salão não é barato, as meninas sabem muito bem disso. E assim, foi de grande humilhação, a empresa tentou se explicar, mas assim, a meleca já tinha sido feita, né? E com certeza isso acontece rotineiramente, como vocês colocaram o caso do moto-entregador, o caso dela, tudo isso por conta de um estereótipo que a sociedade coloca do que é belo. Afinal de contas, o que é beleza? O que é ser belo, né? Nós somos todos diferentes, temos traços diferentes, características, né? Uns mais magrinhos, outros mais gordinhos, uns mais altinhos, outros mais baixinhos, cabelo liso, cabelo enrolado, cabelo loiro, cabelo preto, pele negra, pele branca, amarela, enfim, nós somos diferentes. E é isso que torna a sociedade plural, né? E não pode ser um protocolo para que você seja contratado. Não pode ser um protocolo, entendeu? Por que você tem que ser assim para exercer determinado emprego? É igual a questão do médico. Hoje, que os cursos de medicina, por conta das cotas, que nós temos alunos negros. Mas, gente, eu confesso, eu nunca fui atendida por um médico negro. Eu nunca fui atendida por um médico negro. Eu não lembro. Nem eu, nem meu filho, eu não lembro. Você praticamente não vê. Agora que os cursos de medicina têm formado mais negros, como eu disse, por conta das cotas. Mas sempre foi um curso o quê? Elitizado. Para quem tinha condições de ingressar ali, porque teve acesso, né, ao estudo de qualidade. Enfim, toda essa situação, né? Mas aqui, propriamente, a gente está falando dessa questão racial, né? Mas o foco é a aparência, não necessariamente voltado para a etnia, tá? Aí eu coloquei aqui, essa é uma reportagem do jornal El País, não sei se vocês têm o hábito de ler, mas eu acho ele um jornal bem interessante, que recentemente trouxe essa reportagem de capa, ó, vivemos na era do narcisismo, como sobreviver no mundo do eu. E aí ele fala do universo das selfies, né? E dá pra gente relacionar esse universo digital, porque no universo digital nós temos o próprio celular, o que ele te oferece? Filtro. Você pode estar acabado do jeito que for. Ele te deixa maquiado, cabelo arrumado, coloca um óculos, uma peruca, você consegue sair ali, entendeu? E às vezes quando você se depara com a pessoa no meio da rua, você nem reconhece, né? Por quê? Porque ela vive aquele universo das lentes, aquele universo dos filtros. E a selfie, né, como o próprio nome em inglês traduz, é essa ideia egocêntrica,
né? A selfie é o eu, é o autorretrato. Então, ela preconiza não seria esse início, mas essa concretização do que é a estética na sociedade atual. Não, aí você deve pensar assim, Lohane, mas esse negócio de estética, de beleza, de padrão de beleza, sempre existiu, desde a época da Mona Lisa, né, em que aquele era o padrão de beleza da mulher, naquele período, naquela época. Sim e não. A diferença é que hoje, lá eu tinha Mona Lisa. Hoje, eu tenho inúmeras mulheres que buscam caminhos por meio do sacrifício de riscos para alcançar esse determinado perfil, entendeu? Por meio de cirurgias ou até mesmo doenças que vão trazer consequências graves, né? Como a bulimia, a anorexia e tudo mais. Eu tô citando as mulheres, mas não é só mulher não, tá? Os homens também super se enquadram nesse universo, tá? Eles tentam, né, chegar naquele perfil ideal. Se a mulher tem que ser magra, né, esguia, alta e loira, o homem tem que ser forte, musculoso, né, malhado. E aí tem uma outra doença também, que é a vigorexia. Das pessoas ficarem o dia todo na academia, treinando incansavelmente para chegar aí nesse corpo perfeito. Ô, prof, agora tá entrando muito em pauta sobre cirurgias plásticas, né? Porque teve uma influencer que morreu, que ela fez uma cirurgia, e tem várias outras influenciadoras que estão falando sobre os riscos e sobre a experiência delas durante as cirurgias e sobre essa romantização do corpo perfeito, né? E do movimento Corpo Livre também, que é super certo e tal. Isso, essa hashtag Corpo Livre é bem legal. Essa palavra que você usou, romantização, né? Que é essa ideia egocêntrica, né? De ter esse corpo perfeito e recorrer a esses riscos. Eu sei sim dessa modelo que faleceu por conta de cirurgia plástica, o que é muito comum, né? Muitas pessoas que se arriscam nessas cirurgias, elas por sinal, é uma das cirurgias que mais leva a óbito. São as cirurgias plásticas. O pessoal fala assim, fulano morreu porque fez uma cirurgia no coração. Mas a lipoaspiração mata mais do que as cirurgias cardíacas. Por quê? Porque a pessoa não tem nada. E às vezes é uma gordurinha assim, ó. Vai tirar e acaba realmente... sinal de desnutrição virou padrão de beleza, né? Esse aqui é o padrão Barbie, né? E agora nós temos inúmeros caminhos para isso. Harmonização facial. Vocês viram o Wesley Safadão, que fez a harmonização facial? Ele ficou tão diferente, ele parece outra pessoa. Que harmonização, né? Foi quase outro rosto que deram para ele. E aqui é o padrão Barbie, né? O padrão perfeito, né? Vamos tirar a bochecha, faz bichectomia, né? Vamos puxar aqui, puxar ali, arrumar esse nariz. Então as pessoas estão sempre buscando o que é um nariz ideal, né? Outro dia eu assisti uma reportagem que é até uma dentista. Agora os dentistas eles podem aplicar botox, né? E tudo mais, trabalhar essa harmonização da face e tudo. Ela dizendo, né, que nunca foi tão procurado a questão da harmonização do nariz. As pessoas se preocupam muito, né, em ter um nariz fino, um nariz empinado e tudo mais. Não necessariamente elas estão preocupadas com a harmonização. Elas querem um nariz fino e empinado. Às vezes nem combina com o rosto, mas elas querem, sabe? Porque acham que aquilo que é o bonito, aquilo que é o certo. Prof, eu tava uma vez conversando, né, com uma pessoa e... tem essa questão de você afinar o nariz, querer empinar ele, de certa forma isso é você reforçar padrões europeus, sabe? Porque eu vejo pessoas negras que não aceitam suas raízes e acabam afinando o nariz, não só com cirurgias plásticas, mas também com maquiagem. Exatamente, com certeza. Tudo tá baseado em padrões, né? Eu lembro muito bem do Michael Jackson. O Michael Jackson, ele teve vitiligo, né? Por isso que a pele dele ficou branca. E ele é muito julgado, né? Ele foi muito julgado. Ele ainda é, mesmo depois de morto. Muito julgado. Porque o pessoal fala, o Michael Jackson quis ficar branco.
né? O negro que ficou branco, fez tanta cirurgia que ficou branco. Na verdade, ele teve vitiligo. A gente não sabe se o vitiligo foi em decorrência de tanta cirurgia, mas que ele teve, ele teve. E assim, na questão do rosto, realmente ele mexeu. Ele mexeu muito no nariz, tanto é que já próximo à morte dele, ele tinha uma prótese. Ele não tinha mais a cartilagem do nariz, de tanto que ele afinou, e não tinha mais o que fazer. Então ele usava uma prótese, ele tinha um buraco ali, né, na face, e fizeram um enxerto, uma prótese e tal, para ele, enfim, ter nariz, né? Mas, por essas questões, com certeza o Michael Jackson, durante a carreira dele, por ser um astro, ele foi muito julgado por ser negro. Muito. Ele deve ter sofrido muito preconceito. Se a gente for procurar, né, nos históricos aí de reportagens e de coisas pelas quais ele passou, eu não tenho dúvidas de que ele sofreu muito. Aí, ó, sofria bullying do próprio pai. Então, olha, eu vou te falar uma coisa. A questão do bullying é tão séria que geralmente ela começa em casa mesmo. A gente fala, fulano sofre bullying na escola. E muitas vezes sofre mais em casa do que na escola. O que gera traumas, né? Com certeza, com certeza. E tanto é que uma das entrevistas que ele deu, acho que foi até quando ele veio gravar aqui no Olodum, o repórter aqui brasileiro, né, questionou, aí ele disse que ele olhava no espelho e não conseguia ver o nariz fino com a cirurgia. Ele estava sempre enxergando, é igual no caso da bulimia e da anorexia, que você tá magro, esquelético, só a caveira, e no espelho você tá se vendo gordo. Então ele tinha essa visão deturpada. O nariz já estava fino, mas para ele nunca estava o suficiente. Muito louco. Aqui tem alguns dados, ó. No Brasil, o mercado de estética é um dos mais promissores. Nos últimos 5 anos, num país em recessão, esse mercado cresceu 567%. Veja, nós estamos em crise. E as pessoas não deixam de ir ao salão, né? Isso não é só uma questão de cuidar de si. É aquilo que a sociedade impõe. Você tem que estar bem sempre, né? Você não pode estar descabelado, você não pode estar com o cabelo branco, você não pode estar sem fazer a unha, enfim. A projeção é de que ela alcançará o valor de mercado de mais de 800 bilhões de dólares até 2023, crescendo mais de 7%. Somos o 3º país com o maior mercado de estética do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China em consumo. A mulher brasileira gasta anualmente 11 vezes mais em média do que a mulher inglesa. No sentido de estética, né? Ali ficou meio ambíguo. O Brasil é o 2º país do mundo mais obcecado com a beleza, em termos de número de procedimentos cosméticos realizados em um ano. Então, olha o número de procedimentos. Os 5 países que mais realizam procedimentos cosméticos, Estados Unidos, Brasil, Japão, Itália, México, contabilizam 41,4%. Pode pôr o nome aí. E tem mais alguns dados, mas eu vou deixar lá Eu vou deixar para vocês, tá? Tem abordagens, ó. E tem meu tchauzinho, tá? Um capítulo ruim não significa que a história acabou. Boa semana para vocês, tá joia? Um beijão, Obrigado, fiquem com Deus, brigadão. Eu vou deixar lá no Class para vocês este material. Tchau, prof. Boa semana para você também. Obrigada para todos, amém. Se cuidem. Tchau, prof. Tchau, um beijo grande.
Fala pessoal, eu de novo. Mesmo procedimento, tá? Vamos encerrar a reunião e daqui a pouco eu vou remandar o link e os senhores entram novamente, tá?